Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie e vou falar um pouco com vocês sobre o tema seguinte: a percepção dos fornecedores de uma empresa. Estamos aqui falando um pouco sobre aspectos relacionados à área de marketing e um dos pontos que é fundamental é estudar ou se preocupar com a percepção dos fornecedores de uma empresa, quando você é proprietário. Então, em função disso, eu vou fazer aqui uma aula, né, rápida sobre a importância de você se preocupar com o que os fornecedores da empresa falam, né, de como manter esse relacionamento e dar algumas dicas relacionadas ao tema. Então, o que é essa percepção dos fornecedores? Bom, a percepção dos fornecedores, ela reflete de que forma os fornecedores eles avaliam a empresa com base em algumas questões, como por exemplo, as interações comerciais, a confiabilidade e inclusive até o suporte fornecido pela empresa. Por que é importante a gente pensar nisso? Bom, uma boa percepção dos fornecedores, ela impacta diretamente nos negócios. Ela impacta não só na qualidade dos insumos que você recebe, porque se você tem um bom relacionamento com os fornecedores, eles tendem a te fornecer então produtos de uma qualidade maior. Se a qualidade dos teus produtos ela é melhor, você vai ter um impacto no quê? Nas vendas. Mas não só isso, também na eficiência do fornecimento dos suprimentos e até nos custos. Uma boa relação com os fornecedores dentro de uma empresa vai fazer com que, muito provavelmente, a gente tenha vantagens como empreendedor. Quando a gente se relaciona bem com quem nos fornece aquilo que a gente precisa, a gente ganha produtos com uma qualidade melhor, a gente ganha alguém que inclusive pode te indicar, né? Te indicar como uma pessoa que faça uma empresa que faça um serviço ou forneça um produto de alta qualidade. Essa pessoa, esse fornecedor vai estar sempre disponível para você, ou seja, ele vai estar próximo para te fornecer de forma eficiente, rápida, né, o produto quando você precisa. Então, nem sempre a gente pensa na percepção dos fornecedores com relação à nossa empresa. A gente pensa ou foca muito na percepção dos clientes. Mas perceber, olhar com calma para os fornecedores e manter um relacionamento saudável com eles, um relacionamento de confiança, um relacionamento de trocas interessantes, é muito bom para uma empresa. Então, olhar também para como os fornecedores estão nos enxergando é fundamental para isso. Então, a importância dessa relação com os fornecedores. Bom, eu vou trazer aqui três pontos principalmente, tá? O primeiro é relacionado a parcerias estratégicas. Bom, os fornecedores, eles funcionam de certa forma como parceiros estratégicos da tua empresa. Por quê? Porque se bem alinhados, eles podem criar sinergias que aumentam a competitividade da tua própria empresa. Eu acabei de falar um pouco sobre isso, mas eles podem ser parceiros que consigam te entregar os teus materiais, os teus insumos de uma forma muito mais rápida, ágil. Eles podem te auxiliar fornecendo insumos de altíssima qualidade. E eles podem também reduzir os teus custos, né? Trabalhando promoções, formas de pagamento, né? Maneiras de se relacionar. Além de serem parcerias estratégicas, eles são importantes porque impactam de forma financeira também. Então, relações instáveis com fornecedores, elas podem gerar custos que são adicionais, podem gerar atrasos, penalidades ou necessidade de novos parceiros. Quando você tem um relacionamento bacana com o teu fornecedor, você também tem um impacto financeiro positivo, não só
pelos descontos que você pode receber, mas também pelo fato de você manter uma parceria que reduza as possibilidades de você ter que ficar comprando insumos de outros fornecedores que não te conhecem, que não têm talvez a mesma qualidade e que não te conhecendo, talvez eles aumentem o preço, né? Então, os impactos financeiros também são grandes. Um outro motivo bem importante é a própria imagem de mercado dessa empresa. Por quê? Porque uma empresa que tem uma boa reputação junto aos fornecedores, ela tende a atrair parcerias mais vantajosas. Então, se você tem uma reputação boa, o teu fornecedor está falando bem do teu serviço para outras pessoas. Então, imagem de mercado que dá quando você organiza, quando você melhora essa parceria com o teu fornecedor, ela também é muito importante para a empresa. Por isso, é muito importante manter essa relação com os fornecedores, olhar para essa relação com bastante cuidado, né? E fazer com que ela seja perene, com que ela dure. Bom, como é que eu vou saber se a minha relação é boa ou não? Bom, tem algumas formas de se fazer isso. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo. Então, aplicar questionários para medir satisfação, por exemplo, e identificar problemas, enviar esses questionários para os teus fornecedores é uma forma de medir satisfação. Além disso, tu pode utilizar plataformas digitais, por exemplo, né? Ferramentas para manter registros de interação e de feedback. Então, assim, RP, SAP, tem algumas ferramentas que elas são interessantes para você ver ali o feedback do teu fornecedor em tempo real. Outra questão também é você fazer reuniões periódicas, você ligar, entrar em contato, conversar e verificar se tem problemas para resolver esses problemas. Se a empresa é muito grande, você pode inclusive criar fóruns, comitês para discutir questões relacionadas aos fornecedores e principalmente alinhar as expectativas, o que é que eles esperam da tua empresa e o que é que tu pode entregar, devolver para eles. Por exemplo, grandes varejistas como Walmart, Carrefour, eles realizam reuniões trimestrais para ouvir as reclamações ou sugestões dos seus fornecedores, porque os fornecedores, é claro, eles são estratégicos para o Walmart e Carrefour. Quais são as principais reclamações dos fornecedores? Bom, a primeira delas e a grande reclamação tem a ver com o atraso nos pagamentos. Fornecedores, eles frequentemente reclamam de prazos de pagamentos que são muito longos e que prejudicam o fluxo de caixa. Então, tomar cuidado também com pedir para prolongar sempre o pagamento ou parcelar demais. Uma outra questão é a clareza nos contratos. Então, termos ambíguos ou a falta de padronização nos acordos também gera um sem número de reclamações. Outra questão que importa muito é a própria comunicação. Então, comunicar, e lembrem de um detalhe muito importante: a comunicação não é só eu falar para o meu fornecedor o que eu quero. A comunicação tem a ver com o meu fornecedor entender o que eu quero. Então, eu falo e o meu fornecedor entende o que eu quero e me devolve uma resposta que faça com que nossa comunicação funcione. Às vezes a gente fala para o fornecedor o que quer, mas ele não está entendendo bem as nossas necessidades. Então, alinhar a comunicação também é muito importante. Segundo o exame, 47% dos fornecedores de grandes empresas reclamam de atrasos frequentes nos pagamentos. Então, atrasar os pagamentos não é legal. Atrasar os pagamentos geralmente prejudica, além de prejudicar o fluxo de caixa do próprio fornecedor, que conta com aquele pagamento para manter as suas contas em dia, também te prejudica, porque você fica com a fama de mal pagador. Bom, análise das opiniões positivas. Então, analisar as opiniões positivas também é importante. Reconhecer as boas práticas. Então,
Empresas que priorizam transparência e comunicação aberta, elas são geralmente mais bem avaliadas pelos fornecedores, porque elas mantêm transparente a forma com que elas lidam com eles. O feedback positivo e a fidelidade também impactam. Então, fornecedores satisfeitos, eles tendem a oferecer melhores condições comerciais e se tornam parceiros de longo prazo de uma empresa. Por exemplo, a Unilever implementou um sistema de recompensa para fornecedores mais eficientes e aumentando então a satisfação, né, segundo uma pesquisa de Harvard. Então, se você de alguma forma mantém uma relação saudável com a empresa, com o teu fornecedor, com a empresa que é teu fornecedor, é bem provável que ele se mantenha um bom fornecedor também. Então, ele pode ser bastante eficiente, bastante eficaz para a tua empresa. Bom, o impacto então das reclamações também tem impacto, não é? Os riscos à reputação da empresa são os mais problemáticos, porque problemas recorrentes com fornecedores, eles podem de alguma forma se tornar públicos, né? E sendo divulgados, eles tendem a prejudicar a imagem da empresa. Vá lá, você não pagou o fornecedor e ele vai comentar em todas as publicações que você é um caloteiro. Isso pega muito mal. A quebra de contratos, por exemplo, ela pode decidir, por exemplo, fornecedores, eles podem decidir encerrar parcerias. E aí, quebrar contrato vai impactar em duas coisas, nos prazos, nos custos, mas de uma forma significativa vai impactar também para o serviço que você entrega, para as suas entregas. A perda de competitividade. Empresas com baixa confiabilidade, elas perdem o acesso a inovações e insumos exclusivos, porque quem vai te dizer que o produto mudou, que tem uma inovação, que veio um produto novo, é o teu fornecedor. Se ele não vai muito com a tua cara, é muito provável que ele leve mais tempo ou ele nem te diga que essa inovação existe no mercado. Então você também corre o risco de perder a tua própria competitividade. Uma pesquisa, então, ela apontou que empresas que priorizam boas relações com fornecedores conseguem reduzir custos operacionais em até 12%. Isso é bem alto, porque os custos operacionais, eles dizem respeito àquilo que é da operação, né? Daquilo que você faz dentro da tua empresa. E aí, se você reduz o custo, você impacta diretamente onde? No aumento do lucro. Bom, algumas estratégias para melhorar a percepção dos fornecedores, não é? A gestão de relacionamento. Algumas empresas criam um departamento dedicado de forma exclusiva a gerar essas interações com os fornecedores. E isso reflete, vamos lá, reflete na importância que dá aos fornecedores também, não só aos clientes. Treinar internamente também é muito importante, porque você pode capacitar as equipes para lidar de uma forma proativa e empática com os parceiros comerciais. E isso também é muito importante para uma empresa. Automatizar os processos também, por exemplo, utilizar tecnologias para garantir maior transparência, trabalhar com blockchain para rastrear os pagamentos e contratos, por exemplo. A Nike, ela implementou um sistema de automatização de gestão de contratos que reduziu em 20% as reclamações dos fornecedores em 2 anos. Ou seja, ela começou a organizar ou ser mais eficiente com os contratos de fornecedores, provavelmente passando menos etapas, né, dentro da empresa. E aí ela teve um retorno de 20% de redução das reclamações. Provavelmente ela tem fornecedores mais felizes e fornecedores que fornecem produtos de maior qualidade para ela. Alguns estudos de caso, por exemplo. 2. A Amazon, ela melhorou as relações com fornecedores fazendo o quê? Reduzindo o prazo de pagamento. Ela começou com 90 dias e ela passou para 30 dias. O que ela fez com isso? Ela aumentou a confiança do fornecedor nela. E aí, a partir disso, o fornecedor passou a olhar com melhores olhos para a empresa Amazon. Mesmo ela sendo gigante, ela percebeu a importância de olhar para os fornecedores. Se isso acontece numa empresa tão grande quanto a Amazon, pense em empresas muito pequenas, o quanto é muito importante essa aproximação com os fornecedores, com o bom relacionamento com eles.
O caso 2, por exemplo, é do Itaú, que criou uma plataforma inteira de interação direta com os fornecedores para resolver os problemas em tempo real, que é, isso aqui está acontecendo, agora eu quero resolver agora. Bom, essa interação que resolve os problemas na hora, ao invés de esperar um e-mail, de esperar com que as coisas se resolvam com o tempo, fez com que o Itaú também melhorasse e fosse mais eficiente na sua relação com os seus fornecedores. Nestes dois casos, as empresas relataram aumento de retenção de fornecedores estratégicos e melhoria na recepção ao mercado. Então, olha como é importante a relação com os fornecedores. Bom, os benefícios de uma relação saudável: qualidade dos produtos ou serviços. Fornecedores satisfeitos, eles são mais comprometidos com a entrega de insumos de alta qualidade. Então, se você quer insumos de alta qualidade, organize melhor a relação com os teus fornecedores. Reduzir os custos também. Relações estáveis reduzem custos com renegociações e problemas contratuais. Além disso, o aumento da inovação. Parcerias de longo prazo incentivam fornecedores a compartilhar essas inovações. Ou seja, todas essas três questões, elas são super importantes para a continuidade dos negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes, porque a redução de custos, ela vai impactar diretamente no quanto você ganha com o teu trabalho, a qualidade do serviço impacta em você também poder aumentar o valor do produto que você fornece, e o aumento da inovação faz com que, geralmente, inovações impactam nos custos. De toda forma, o resultado de uma boa relação com os fornecedores é aumento do lucro para o empreendedor. E aí tem um relatório do Financial Times que apontou que as empresas com relações fortes com fornecedores, elas são geralmente mais inovadoras. Para concluir, a gente pode resumir o seguinte, que investir em boas práticas de relacionamento com fornecedores é essencial para garantir eficiência, qualidade e reputação de uma empresa. E que empresas devem adotar ferramentas e estratégias para monitorar de forma constante a percepção dos fornecedores e agir de forma proativa. Sejam essas ferramentas diretas, sejam elas reuniões periódicas, sejam elas criar ou ter empregos dentro dessa empresa direcionados ao tratamento com o fornecedor. Então, uma boa relação com os fornecedores impacta diretamente no custo e é investimento. Isso é alguma coisa que precisa ficar para vocês. Investir nos fornecedores é um investimento, não é perda de tempo. Tá bem? Muito obrigada, então, pessoal. Muito obrigada por prestarem atenção na aula. Tenham todos um ótimo dia.